neste vídeo iniciaremos as estruturas compostas, começando pelas listas. Meu nome é Arthur Nunes e nós somos do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. É possível compor estruturas de dados como as primitivas vistas no vídeo 3 e armazená-las em outras estruturas, chamadas de estruturas compostas. E nós vamos continuar fazendo uso das funções type, para verificarmos o tipo, a classe da variável, e a função dir. Até agora a gente tinha usado a função dir para vermos os módulos que tínhamos importado. Só que nós podemos usar também a função dir em uma variável. Ela irá listar todos os atributos e métodos dessa variável. Mas não se preocupem, que a gente vai usar a função dir e vai ver isso com mais calma depois. Começaremos então pelas listas. Elas têm as seguintes características. Elas são ordenadas, ou seja, cada dado dentro de uma lista tem um índice na ordem em que foi armazenado. Elas são mutáveis, ou seja, podemos alterar o valor de uma lista depois de criá-la, e elas são heterogêneas, ou seja, os valores podem ser de tipos, de classes diferentes. Classificaremos as estruturas compostas, que veremos mais adiante, segundo essas três características. Para atribuir uma lista, usamos colchetes e separamos os dados que queremos armazenar dentro da lista por vírgulas. Como a lista é heterogênea, eu posso armazenar um inteiro, uma string, um ponto flutuante, e eu posso armazenar inclusive listas dentro de listas. Para a gente acessar algum item específico da lista, a gente usa o nome da variável, os colchetes, e selecionamos o índice em que esse elemento está. Podemos fazer assim porque listas são ordenadas. Os índices começam do zero, então se eu quiser acessar o número 1 aqui, é o elemento 0, essa string é o elemento 1 e esse float é o elemento 2. Vamos acessar a string, que é o elemento 1, por exemplo. E como uma lista é mutável, podemos atribuir um novo valor para algum dado da lista. Como, por exemplo, vamos trocar aquele inteiro 1 por uma string 1. E ao verificarmos a lista de novo, se a gente quiser fazer uma outra lista vazia, a gente pode usar os colchetes vazios, ou podemos usar também o nome do tipo de dado e não passar nada como parâmetro. Por exemplo, list, abre e fecha parênteses. A gente pode adicionar novos elementos na lista de algumas formas. Mas antes, vamos ver o seguinte. Fazendo o uso da função dir e passando uma lista como parâmetro, a gente pode ver todos os atributos e métodos que a lista tem. Mas vamos nos preocupar, por enquanto, só com os métodos. Está escrito aqui append, e é esse método que nós vamos usar para adicionar um item numa lista. Para usarmos um método qualquer, a gente usa a variável, ponto, o nome do método, abre e fecha parênteses. Assim a gente usa um método de uma variável. A gente pode entender isso agora como apenas funções que as variáveis oferecem. Então, eu posso adicionar um item em uma lista com esta função append, e eu passo o que eu quero adicionar como argumento. No nosso caso, a lista L, ela está preenchida por enquanto com duas strings e um float. Vamos adicionar um número inteiro com essa função. Beleza, depois de fazer isso, podemos verificar a nossa lista e tem esse valor adicionado a ela. Uma outra forma de adicionarmos elementos às listas é fazendo uso do operador mais. Esse operador, assim como quando usado em strings, ao ser usado com listas, ele realiza concatenação. Então, se a gente quer adicionar um elemento à nossa lista L, a gente pode fazer mais e adicionar uma lista que contenha esse elemento. Suponhamos que desejamos adicionar o número 20. Então, a gente faz L mais e o 20 dentro de uma lista para poder fazermos a concatenação. E o resultado é a junção dessas listas. E se a gente quiser armazenar esse resultado dentro da própria lista L, aí a gente pode fazer L igual a L mais o elemento, ou a gente pode usar o operador mais igual.
Vamos verificar. Certinho. Há também um outro operador que realiza a função de concatenação. É o operador asterisco de multiplicação. Se a gente usar uma lista ou uma string asterisco e um número inteiro, precisa ser um número inteiro. O que vai acontecer aqui serão múltiplas concatenações. Nesse caso, L vezes 3 é como se a gente estivesse fazendo L mais L mais L. Quando a gente for observar o resultado, vai ser a lista L repetida 3 vezes. Como acabamos de ver, podemos usar o operador mais ou o método append para poder adicionarmos itens ao fim de uma lista, e alguns operadores aritméticos, como o operador mais e o operador asterisco, podem ser usados com a lista, e todos os operadores relacionais podem ser usados com esse tipo de dado também. E eles farão comparações com duas listas. Essas comparações são feitas a partir do primeiro elemento e prosseguem para o segundo até que seja possível determinar se uma lista é maior que a outra, menor, diferente ou igual. E como a gente viu um pouquinho antes, a gente pode usar a função dir e passar como parâmetro uma lista. Essa função irá retornar uma outra lista contendo os atributos e métodos desse tipo de dado. E os métodos para a gente serão tratados agora como funções em que a gente usa o nome da lista, um ponto, o nome do método e o parênteses. E se for necessário, a gente passa valores como argumentos. Então nós colocamos aqui alguns métodos, algumas funções que são interessantes para a gente saber que as listas possuem. Então, daquela lista ali que nós vimos, nós temos a função append, que a gente já viu. Nós temos a clear, que remove todos os itens da lista. Nós temos a função count, que retorna quantas vezes o elemento que a gente passar como parâmetro é encontrado na lista. Vamos fazer um teste aqui com o elemento 20, que só tem uma vez na lista. Nós temos a função index, que retorna um índice da primeira ocorrência do elemento que a gente passar. Então vamos passar de novo o elemento 20, a gente sabe que ele é o último elemento da lista, que foi o que a gente adicionou por último. Nós temos a função insert, e nessa função a gente precisa de dois parâmetros. O primeiro é o índice em que a gente quer inserir um dado. Diferente das outras formas que a gente viu de adicionar elementos à lista, o insert pode adicionar no meio, no início, em qualquer posição que você quiser. E o segundo argumento é qual elemento que a gente vai inserir. Então vamos conferir aqui na lista. Inserido na posição 2, ou seja, o terceiro elemento, o dado que a gente passou. A gente tem a função pop, e nessa função a gente passa o index. Então vamos passar o index 2, que é o mesmo index desse elemento que a gente acabou de adicionar. A função pop ela retorna o elemento que está no índice 2 e o remove da lista. Então vamos verificar aqui. A nossa lista, beleza, retornou e removeu. Nós temos também a função remove, que aí a gente precisa passar o elemento ao invés de passar o index. Então vamos passar aqui o elemento 1. E o remove não retorna nada, ele apenas remove. Nós temos a função reverse, que inverte a ordem dos elementos na lista. Vamos conferir aqui. E nós temos também a função sort, que ordena a lista, mas aí nesse caso os itens da lista, os elementos, precisam ser do mesmo tipo para que a comparação e a ordenação seja possível. E na lista que a gente estava usando ali de exemplo, isso não dava para ser feito. Beleza! Esse vídeo vai ficar por aqui. Nós vimos os principais pontos relacionados ao tipo de dado lista. Nós vamos ver ainda alguns outros no próximo vídeo. Esperamos que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o nosso conteúdo. É isso aí, até a próxima!